Meus queridos amigos, tudo bem? Vou explanar nesse vídeo aqui algumas orientações para vocês com relação a ponto comercial, para que vocês possam ser direcionados da melhor forma possível. Qual a visão? O que acontece? De Waffle, vocês estão agora conhecendo cada vez mais e cada vez mais a gente vai passar esse know-how para vocês. Nós estudamos muito na franqueadora, como vocês sabem, né? No mundo inteiro. Tem equipamentos, receitas, fórmulas, nosso cardápio. A gente estudou detalhadamente muitos sobre o Waffle, sobre todo o nosso modelo de negócio. Então, vocês não precisam se preocupar que tudo aquilo que a gente sabe com relação à operação, ao negócio, a gente vai treinar, vai desenvolver vocês. Vocês vão ficar sabendo tudo como a gente também sabe. Como eu digo, né, nos nossos treinamentos, vocês vão aprender a ter os olhos de águia, vocês vão aprender a enxergar as coisas antes que elas ocorram, vão aprender a verificar se eventualmente alguma coisa não está correta, para que vocês possam corrigir e principalmente saber corrigir, né? Então, com relação a como o negócio vai se comportar, a gente tem certeza absoluta do que a gente está fazendo e a gente vai treinar vocês. Agora, com relação ao ponto comercial, como é que funciona? Então, esse know-how a gente tem sobre o negócio. Sobre a cidade que você quer instalar, quem é que conhece? Entre nós e vocês conhecem mais a cidade do que nós. Então, se vocês conhecem mais a cidade do que nós, é mais relevante vocês poderem identificarem os melhores pontos dentro da cidade. Se vocês identificarem, por exemplo, uma rua que vocês têm intenção de instalar a operação de vocês, quem que conhece mais dessa rua? Entre nós, vocês e aqueles comerciantes que estão no local? São aqueles comerciantes que estão lá. Aqueles comerciantes que já estão lá naquele local são os que mais conhecem desse ambiente. Então o que é fundamental? Gente, eu já fiz isso algumas dezenas de vezes, inclusive fora do Brasil com os modelos de negócio que a gente estava avaliando. Mas é fundamental que vocês coloquem o quê? Uma calça confortável, um tênis confortável e que vocês possam caminhar aonde vocês pretendem instalar. Não adianta só passar de carro e olhar ponto para alugar, não adianta passar. Tem que caminhar no local, tem que vivenciar o local, tem que respirar o local. É fundamental. Até porque vocês vão colocar um negócio e vão estar indo todo dia para esse ponto comercial. Então é importante que vocês caminhem nesse local. Os melhores pontos comerciais que eu aluguei até hoje não tinham placa de aluga-se. Não tinham placa de aluga-se. Eles estavam ou ainda alguém trabalhando nele querendo sair, porque tinha um contrato de aluguel lá que não podia quebrar, e se quebrasse teria que pagar multa e a pessoa não aguentava mais, queria sair do negócio. Essa é uma opção. Outra opção, a pessoa está saindo já no final desse mês, no final do próximo mês. Isso pode acontecer, a gente pode pegar barbadas e boas opções de negócio. Pode acontecer que eventualmente um vizinho saiba de alguma relação comercial que esteja ocorrendo próxima e você pode ter boas informações. Isso só vai ser identificado se você for conversar com as pessoas. Se você não conversar, você não vai identificar. Então isso vale tanto para shopping center, para lojas de rua, para lojas de bairro, lojas em centros de cidade, em qualquer lugar onde a gente for instalar uma operação nossa. Nós temos uma empresa parceira que atua, aqueles que vão trabalhar com a loja experiência, a gente indica que vocês utilizem. Os demais parceiros e franqueados nossos podem utilizar também se quiser, que é uma empresa que vai avaliar os pontos comerciais na cidade e indicar aqueles que eles identificam com o melhor custo-benefício para o nosso modelo de negócio, que é uma opção de vocês fazer. Mas o objetivo desse vídeo é que tratar especificamente da procura, da sua procura, do seu modo de procurar e o que você deve fazer para achar o ponto comercial de forma adequada. Então, você deve colocar uma calça confortável, um sapato confortável, um tênis confortável e caminhar nos locais, conversar com as pessoas. Gente, em geral as pessoas são carentes. Se vocês conversarem com elas, elas vão dar atenção. Vocês podem perguntar, dizer, estou pensando em abrir um negócio aqui na região, você sabe algum ponto que esteja disponível, algo que esteja para vagar? É interessante essa região? Como é que funcionam as pessoas? As pessoas compram, não compram, só circula? Qual o horário de fluxo das pessoas? É manhã, é tarde, é noite, é de madrugada? Funciona final de semana? E a segurança desse ponto? Isso tudo são fatores fundamentais que vocês avaliem. Que vocês possam conversar com as pessoas e identificar esses pontos
para que a gente possa tomar a melhor decisão com relação à escolha do nosso ponto comercial. Então, quem conhece mais a cidade entre nós e vocês, são vocês. Quem conhece mais aquela região onde quer instalar entre nós, vocês e aqueles comerciantes que já estão na região, são os comerciantes. Então vamos falar com eles, conversem com eles, questionem eles. Não se impressione se alguém for lá e dizer, nossa, que horrível, não dá, tudo fecha, tudo quebra, porque daqui a um pouco o cara está achando que você vai virar um concorrente dele e está com medo de passar a informação. E também, se alguém dizer, não, maravilhoso, tudo maravilhoso, também dá uma cuidada. Então, os dois extremos a gente cuida. Aquele que é muito pessimista, aquele que é muito otimista, a gente dá uma cuidada nesses dois exemplos, né? A gente vai trabalhar e conversar para entender efetivamente como funciona aquele bairro, aquela região. É importante também que vocês vão nessa região em vários horários diferentes. De manhã, à tarde, à noite, analisem a segurança, verifiquem final de semana como é que funciona, se sábado funciona, se domingo funciona, quais os horários que aquela região atua. Isso é importante para que a gente possa ter certeza ou assertividade, né, com relação a os melhores horários para a gente trabalhar, para que a gente saiba qual o fluxo que a gente vai ter naquela região. Então, isso são fatores fundamentais para uma escolha de ponto efetiva. Ficar olhando ponto na internet, gente, isso é fraco, entendeu? E a gente não é fraco. Vocês estão entrando no modelo de negócio que a gente estudou muito detalhadamente. A gente ficou 2 anos para implantar um modelo de negócio para a gente ter raiz. E a raiz do ponto de comercial de vocês é fundamental para o negócio ter sucesso. Então, o que a gente precisa? Fazer uma busca detalhada nesses pontos comerciais. Então, procurem os pontos que não tem placa, identifiquem, caminhem na rua, converse com as pessoas. Eventualmente aquele que tem a placa de alugas não é a melhor opção, mas pode ser uma boa opção também. Outra coisa que eu gosto muito de saber, eu sou um cara muito de energia, vocês vão me conhecer cada vez mais e vocês vão poder perceber, e eu já percebi isso, né? Tem alguns pontos comerciais que, parece que sei lá o que aconteceu lá, né? Jogaram alguma coisa lá dentro que nada dá certo naquele ponto comercial. Já passou 200 negócios lá e nada funcionou. Aí se dá uma cuidada nesse ponto. Eu prefiro evitar esses pontos. A gente não sabe o que está acontecendo, a gente não controla tudo e não sabe o que eventualmente tem aqui naquele negócio lá e não funciona. Então, nesses pontos comerciais, e qualquer ponto comercial, é fundamental e importante que vocês possam identificar o que tipo de negócio que já teve ali, por que o negócio saiu, o que aconteceu antes desse negócio ali, quais são os vizinhos, o que pode estar acontecendo naquela região, isso é fundamental. Então a gente já escolheu vários pontos porque o negócio que estava ali tinha ficado, 15 anos antes e cresceu e foi para uma loja muito maior. São coisas que interessantes pra gente. Ou não, já passou, a cada 6 meses o cara não consegue pagar o aluguel e tem que fechar as portas. Queremos longe disso, não é isso que a gente quer para perto da gente. Então, esse tipo de informação é fundamental para que vocês possam validar, né? Validar aquele negócio, aquela região. Quando for falar de negociação, tem várias opções. Então a gente foi lá, vocês foram lá, caminharam, conversaram com os comerciantes, viram que um ponto comercial é interessante, viram que tem energias interessantes naquele ponto comercial, que não tem nada que vai denegrir, né? Ou que nada que não seja legal. Vou dar um exemplo aqui até de ponto comercial. Uma vez eu estava instalando um modelo de negócio, isso em 2010. Eu estava procurando um ponto comercial e achei um ponto comercial para aquele modelo de negócio na frente de uma parada de ônibus que era sensacional, em Porto Alegre, isso, que era maravilhoso. Eu disse, nossa, estava tudo fechado, valor interessante. Eu disse, vou fechar. Antes de fechar, eu fui lá e conversei com os comerciantes da região e bati um papo. Tá, e aí, como é que você acha desse ponto aqui? Por que esse ponto tá vago, um ponto tão bom e tal? O que as pessoas me disseram? Foge desse ponto. Atrás tem um bingo. Volta e meia a polícia entra por uma porta lateral, estoura tudo, vem televisão, chama a atenção do caramba. O bingo que tá atrás pega saco de dinheiro, joga o dinheiro para dentro dessa sala comercial e depois vem cobrar alguém que jogou lá para dentro. Eu disse, eu estou fora, não quero esse negócio para mim. Então a gente, como não conhece a região ali naquela rua e o que acontece e vive naquela rua, é fundamental que a gente converse com os comerciantes de lá. E aí sim a gente tem um embasamento correto para tomar as decisões de forma adequada.
Quando selecionar o ponto comercial, pô, o ponto comercial foi bacana, a gente validou, vamos ver se tem infraestrutura hidráulica, elétrica, se precisar ter algum ajuste eventual, como é que isso pode se comportar com relação ao proprietário ou à imobiliária, né? Eu já fiz várias negociações, eu já fiz imóveis que eu tive que fazer muita reforma e consegui abater tudo do aluguel. Já tive imóveis que eu tive que pagar um aluguel um pouco mais caro porque não tinha reforma nenhum para fazer. Então, você vai fazer um trabalho de negociação. Vamos trabalhar uma carência, vamos tentar trabalhar uma carência de 1 mês, 2 meses, 3 meses no começo, de um valor de aluguel reduzido no primeiro ano, que aumente um pouquinho no segundo ano, que vai dar para o terceiro ano que tenha o valor que as pessoas estão pretendendo. Se vocês conseguirem, conversando, identifiquem qual o valor do aluguel que os vizinhos pagam na região. Isso também é legal para você ter um parâmetro, para que você saiba como poder negociar. Então, negocie em carência, dá para negociar carência, não tenham vergonha de pedir 3 meses de carência, porque a gente precisa fazer reforma, a gente também vai ajudar a valorizar o ponto, porque o nosso modelo de negócio é padrão, é bonito, é tudo interessante, o ponto comercial vai ser valorizado. Então isso tudo é fundamental que vocês façam e trabalhem bem, para que quanto menos a gente gastar no início da operação, melhor. Então, carência é interessante, aluguel reduzido por algum período também é interessante, eventuais reformas de hidráulica, elétrica, estrutural, também é interessante de a gente reduzir o valor de aluguel. Então esses são formatos que a gente consegue trabalhar e poder ter o menor custo possível no início da operação. Beleza? Esse vídeo já estamos em 11 minutos e 30. Eu queria aqui passar nesse treinamento para vocês aqui, né? Um treinamento rápido, mas algumas orientações que são fundamentais. Gente, esse negócio nasceu porque eu pesquisei muito, em detalhes. Tudo que a gente tem foi muito bem pesquisado em vários países, inclusive. Então agora, quando a gente for implantar na sua cidade, é fundamental que vocês nos auxiliem a procurar os melhores pontos comerciais. A gente não tem desespero de sair, a gente não vai ficar pressionando vocês aqui por data de abertura. A gente vai querer fazer a melhor escolha no momento adequado para que a gente seja o mais assertivo possível. A gente quer instalar operações nossas que nunca mais fechem. E que se elas troquem de endereço seja para crescer, para aumentar o tamanho delas. Então, nosso objetivo aqui é poder apoiar e auxiliar vocês nas melhores escolhas. Vocês conhecem a cidade melhor do que nós, os comerciantes que estão lá conhecem aquele local, aquele ambiente melhor do que você e melhor do que a gente. Então vamos pegar a informação de quem mais conhece para que a gente possa tomar as melhores decisões. Conte com a gente, conte com a nossa equipe, a gente está aqui para apoiar vocês, para que a gente possa tomar as melhores decisões e seguir forte e firme num grande sucesso aí na operação. Um grande abraço!